A igreja do Senhor, desde Adão e Eva, sempre foi uma. Mas eu não sei se você tem a impressão que eu tenho. Parece que ela é múltipla. Você tem essa impressão que há muitas igrejas, que não há uma igreja, há muitas igrejas. Essa é a sensação que nós temos nesse período contemporâneo, pós-modernista. É meio confuso, é meio estranho. Mas nunca foi assim. Desde Adão, a ideia é que existe um povo, uma igreja. E esse povo, essa igreja, sempre caminhou rumo à redenção, à glória, de acordo com a revelação que ia sendo dada aos poucos. Eles, mesmo com pouco conhecimento, mesmo ainda tendo um olhar muito rudimentar para o próprio Deus, que iam conhecendo aos pouquinhos, mas eles iam caminhando, eles sabiam que deveriam continuar por ali. E todos iam sendo agregados à mesma igreja, não uma múltipla igreja. A igreja. Em nossos dias, a sensação que eu tenho é que estamos vivendo algo parecido com Juízes 21, 25, é o último versículo do livro, que explica por que a balbúrdia deste livro, da história que o livro conta para nós. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. E a sensação é que nós estamos vivendo isso. Parece que não há mais um rei. Aquele que é o rei, que é o rei dos reis e o senhor dos senhores, parece que foi deixado de canto. E a igreja agora é a igreja de A, de B, de C, de Z, e assim vai. E tanto que algumas, ousadamente, ainda que não consideremos como igrejas genuínas, locais, botam a foto do cara como se ele fosse o Deus da própria entidade religiosa. Nós estamos vivendo essa confusão, triste confusão, porque o cristianismo perdeu a beleza de sua unicidade. O cristianismo sempre foi um. Na igreja primitiva, era uma, pensando no período dos mártires, a patrística, uma, Idade Média, ou seja, pós queda do Império Romano, aqueles 1000 anos, uma, e assim a igreja foi seguindo dentro de uma unidade, mesmo que dentro da sua história aparecessem os grupos, os estranhos, que ela de vez em quando tinha que estar tendo um cuidado. Mas era uma igreja. Quando alguém se convertia, se tornava cristão, não se tornava assembleiano, batista, presbiteriano, e metodista, e anglicano, luterano, e seja lá mais o que. Se tornava cristão. Razão pela qual nós adotamos o termo cristão para nos identificar desde uns anos para cá. Ou seja, o termo evangélico se desgastou e mostrou que, na verdade, é nada mais do que um modismo desse período confuso, dessa multiplicidade de igrejas. Cristão, somos cristãos. Essa deveria ser a nossa identidade. O que nós somos? Cristãos. E os outros diriam cristãos, e outros diriam cristãos, porque só existe uma igreja. Não existem várias igrejas, existe uma igreja. É essa igreja que o Senhor salvou e está conduzindo à eternidade. É uma igreja. E nós precisamos resgatar isso, porque nesse período tão confuso, cada um atira para um lado, cada um vai para um lado, e isso é ruim para a igreja. Porque ela fica como o livro de Juízes. Acontece todo tipo de confusão, porque não há uma direção única. A direção do Senhor. E o livro de Efésios, ele tem esse propósito de revelar o caráter da igreja, a vida da igreja. Ele fala bem especificamente sobre o plano de Deus para a sua igreja. O que Deus quer para a sua igreja? Paulo mostra isso mais de uma vez, quando ele cita o seu propósito, e eu vou fazer a leitura desses dois textos, porque nós já lemos o capítulo 4 e 5, que vamos tratar,
E então vamos agregar a eles mais 2 bloquinhos de texto de Efésios. São Efésios, capítulo 1, versículo 15 a 23. Depois, o 3, 14 a 21. São 2 bloquinhos pequenos. 2 orações de Paulo. Diz assim, Efésios 1, 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 3, 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Senhor Deus amado, a tua palavra é o teu poder para a salvação, para salvar a tua igreja, para salvar, portanto, todos aqueles que se achegam pelo Evangelho a Cristo Jesus, e todos aqueles que são agraciados pela justiça de Cristo Jesus. Portanto, Senhor, fala conosco por esta palavra, que é a voz de teu Espírito, que ecoa, Senhor Deus, graciosamente, para que pecadores conheçam tua salvação. Ó Senhor, que o nosso coração esteja quebrantado, coração de todos, cada um, dentro deste todo, para que, ó Deus, possa cada um ser, ó Deus, trabalhado na sua necessidade, para que então teu nome seja glorificado na vida de cada um, dentro do todo, que é o teu corpo, a igreja do Senhor Jesus. Assim, ó Deus, abençoe-nos, é o que nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Como nós falamos, a carta de Paulo aos Efésios, ela realmente vai tratar
a redenção de Cristo sobre a igreja, para a igreja. E todas as partes nos mostram o que Cristo fez pela sua igreja. Tanto que a igreja, ela é sim o alvo. A carta está sempre direcionada a algo do Senhor para a igreja. E começa falando da eleição graciosa de Deus, a eleição da igreja. Capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E assim ele começa a falar sobre essa graça divina. Razão para que a igreja já tenha temor a Deus. Deus nos escolheu, Deus foi gracioso, Deus operou, Jesus foi quem nos redimiu, o Espírito é quem aplicou. Tudo é uma obra de Deus, de forma que não tem nada que a igreja possa atribuir a si mesma. Isso deve causar alguns sentimentos, atitudes em sua igreja, a igreja de Cristo. E um desses sentimentos, atitudes é temor, porque a dependência é total dele. Não dependeu de você para que você tenha com que se gabar, dependeu dele. Toda a obra foi feita por ele, em Cristo Jesus. E a Trindade, então, participa ativamente, de uma forma única, nessa obra de salvação. Tudo é dele. Mas além do temor, porque a salvação está nas mãos dele, operada por ele, tudo pertence a ele e é para ele, além do temor, tem a gratidão. A igreja que deve ter uma plena gratidão, tanto que Paulo dá graças a Deus pela vida deles. Não cesso de dar graças por vós. Capítulo 1, versículo 16. Por quê? Porque a obra é do Senhor. Porque tudo foi feito pelo Senhor. Será possível que uma pessoa não consiga entender que quando Deus faz a obra, a única coisa que eu posso fazer é agradecer? Assim como se eu trouxesse para você um presente, você teria que agradecer. Então a igreja tem que ter coração grato. Razão para que a murmuração seja tão detestada por Deus, porque tudo é obra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo cita a história de Israel, e no versículo 10, dentre os pecados de Israel, ele diz: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Gratidão, porque a obra pertence ao Senhor. A gratidão de Davi, com toda a sua história conturbada, a gratidão de José, que foi vendido pelos próprios irmãos, a gratidão de personagens que tiveram uma vida difícil e caminharam pelo vale da sombra da morte, como o apóstolo Paulo, que está escrevendo e que na carta aos Filipenses, ele diz que está feliz e que eles deveriam louvar a Deus com alegria, mesmo estando ele preso. Por quê? Porque Deus havia ensinado a ele e que a graça do Senhor bastava. A salvação é a maior bênção de Deus. Não há nada parecido. Quer uma cura? A salvação é maior do que a sua cura. Precisa de ajuda financeira? A salvação é maior do que os seus problemas financeiros. Precisa de alguma coisa neste mundo que seja algo importante para você? Nada se compara à redenção em Cristo Jesus. A graça dele basta. Se nada mais fosse dado a nós, além da redenção, ainda assim louvaríamos ao Senhor, porque ela é a maior bênção de Deus para as nossas vidas. Por isso Paulo teve o seu pedido para que o mensageiro de Satanás fosse afastado, negado. Não vou tirar. A minha graça te basta. Ele diz: então me alegrarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A salvação é a maior bênção de Deus para nós. Você já pensou nisso? Nossos dias são demasiadamente materialistas, egoístas, ensimismados, infantis e assim por diante. Nos nossos dias, os homens estão vivendo isto. As pessoas estão presas a mediocridades. E, portanto, a salvação não é a maior bênção. Um fator curioso, não sei se vocês já observaram, que quando, no período ali da Reforma Protestante, estava se vendendo a salvação, as indulgências,
Isso, com certeza, foi um erro absurdo. Vender a graça divina, se é graça, porque está vendendo. Estavam vendendo a salvação, vendendo a graça divina. Apesar de ser um pecado, um erro muito grande do cristianismo da época, ele nos chama a atenção para um fator importante comparado com os nossos dias. É que eles estavam vendendo salvação. Portanto, as pessoas estavam preocupadas com a salvação. Eu quero perdão, eu preciso da salvação, eu não quero ir para o inferno. E então, a igreja que estava se deformando ano após ano por causa de uma cúpula que estava se perdendo em suas próprias ideias, começou a vender a salvação. Absurdo, mas chama a atenção da gente para o interesse do povo pela salvação. Porque se o povo não tivesse interessado no perdão dos pecados, por que iriam pagar? Se o povo não tivesse interessado em ter a salvação, por que iriam comprar? Quem é que vende um produto que ninguém quer? Me diga, qual é o vendedor que vende um produto que ninguém quer? Mas se encontraram clientes, ou seja, quem queira comprar a salvação, significa que tem gente interessada. Pastor, então qual é a comparação curiosa? É que nos nossos dias, o problema é muito pior. O que a Universal, a Internacional da Graça, a Mundial e outras parafernálias semelhantes estão vendendo não é salvação. Estão vendendo promessas de prosperidade. O povo não quer salvação. Porque aqui se prega salvação e de graça. E as pessoas não querem vir para cá, mas estão lá na Universal, estão na Internacional da Graça, estão na Mundial, onde o pastor, suposto pastor, está prometendo vitórias, cura, prosperidade, não salvação. Eles não estão atrás da salvação. Logo, a nossa geração é muito pior do que a geração dos dias em que a reforma aconteceu. Porque naquele dia, pelo menos, havia um povo querendo a salvação. Por isso aconteceu a reforma. O ambiente era propício para a reforma. As pessoas queriam a salvação. Hoje é impossível estabelecer a mesma reforma, porque as pessoas não querem a salvação. Elas querem prosperidade, elas querem riqueza, elas querem cura, elas querem se dar bem, elas querem um carro novo, elas querem uma casa nova, elas querem tudo de bom, elas são materialistas, elas são infantis, elas são medíocres, elas não querem a salvação. E é por isso que igrejas sérias vaziam, não enchem, e aquelas entidades da prosperidade só aumentam. Basta você olhar, até 7 da manhã tem lugares que estão cheios. Portanto, o problema é muito grande. O problema é muito grande, é muito maior do que Lutero encontrou. Lutero encontrou um povo sedento. Nós encontramos um povo vazio e que não quer nada, além de sua prosperidade. Nosso contexto é muito pior, é muito pior. E Paulo está escrevendo para a igreja para que ela entenda seu caráter, sua natureza. O que é a igreja? Você sabe? Nessa confusão de ideias, é preciso entender o que é a igreja. E ele começa, como nós falamos no capítulo 1, mostrando que a igreja é um plano de Deus. Foi Deus quem planejou a igreja. Ele quis que fosse assim. Ele decretou tudo isso conforme sua boa vontade. E é algo tão bom. É tão bom. De forma que Deus mesmo providenciou tudo o que era necessário. E aí no capítulo 2, Paulo vai mostrar que aquele plano de Deus foi executado. O primeiro capítulo é: Deus tem um plano. Você tem planos? Todo mundo aqui tem plano. Você planejou mais ou menos esse ano? Cuidado com a arrogância. Por quê? Porque nós somos dependentes de Deus. Se Deus observar que você acha que pode tudo sozinho, Deus pode frustrar todos os seus planos. Mas se você coloca seus planos diante de Deus com humildade e dependência: Senhor, eu gostaria de fazer isso com tua graça, então, quem sabe Deus esteja abençoando os seus planos desse ano. Por quê? Porque não somos todos poderosos, nós somos limitados, dependentes. A nossa vida tem que ser para louvor da glória dele. Mas planejar é algo natural do ser humano, porque inclusive é algo divino. Planejar é algo divino. Deus tem um plano. Ele é quem é o primeiro planejador. Nós somos imagem dele. A nossa característica, a racionalidade, que nos leva a querer planejar, a volição, que nos leva a querer algo, é algo divino. Deus tem um plano.
Capítulo 1, ele nos conta, o plano de Deus é salvar a sua igreja. O plano de Deus é levá-la para a eternidade. Mas como é que ele fez isso? Aí o capítulo 2 nos fala da execução desse plano. E o capítulo 2 nos diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E ele começa a falar sobre a redenção em Cristo Jesus, ou seja, prática, algo bem prático. Deus nos libertou do império das trevas, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Aqui ele nos fala que nos libertou do mundo, do príncipe da potestade do ar, ou seja, de Satanás, nos libertou da própria carne, nos libertou desses que aprisionavam o homem pecador. Ele nos libertou, como Colossenses diz, do império das trevas e nos colocou no seu reino. E fez isso por meio de Cristo, graciosamente, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Esse é dom de Deus, uma tradução muito possível, tendo em vista o uso desse termo em toda a Escritura, principalmente no Novo Testamento, é que ele esteja se referindo ao sacrifício de Cristo. É obra da redenção pelo sacrifício de Cristo. Não apenas significar que é uma dádiva, mas que foi a oferta de Cristo, foi o sacrifício de Cristo, a indicação da obra do Calvário, e não apenas um dizer, é dada por Deus a nós. Portanto, a obra foi feita por Cristo. Ele planejou, mas ela foi realizada. Deus realizou a obra. Se nós temos que agradecer o plano de Deus, quanto mais quando olhamos para a obra do Calvário. Razão para Paulo exclamar em Romanos 5, 8, que sempre lemos, tendo em vista ser um texto confortador, que nos diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele realizou a obra e mostrou o seu amor por nós. A obra consumada de Cristo, que é o resultado prático do plano divino, mostra o amor de Deus por nós. A igreja é alvo do amor de Deus, é alvo dessa graça de Deus. E então, ele traz vidas de todos os lugares para que elas se tornem parte dessa igreja. E o final, capítulo 2, ele diz, versículo 17, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, ou seja, os gentios, e paz também aos que estavam perto, os judeus, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, ou seja, o Espírito de Deus que operou em nós pelo Evangelho, trazendo-nos a esta realidade nova em Cristo Jesus. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Ele chama a igreja de a família de Deus. Observem a ideia do amor, a ideia de um relacionamento, a família de Deus, que é o laço mais íntimo, é a igreja é a família de Deus, e aqueles que estavam perdidos, caminhando seus próprios rumos, então são acrescentados à igreja, são aproximados à igreja, são trazidos para a igreja, para se tornar parte da família de Deus. A adoção, uma pessoa que está abandonada no mundo, que está perdida no mundo, que não tem pai e não tem mãe, e de repente Deus traz e coloca numa família, para que receba o amor divino, para que receba as bênçãos divinas. É a adoção, eles foram adotados graciosamente, e isso manifesta o amor de Deus para com eles também, o amor para com sua igreja. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, ou seja, edificado sobre a Escritura, os apóstolos e profetas, a Escritura, tudo aquilo que foi revelado por Deus através deles, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus
no Espírito. Portanto, agora vocês são igreja. Pense um pouquinho. Você estava seguindo o seu rumo. E se o Espírito de Deus não falasse ao seu coração pela palavra de Deus, você poderia estar em qualquer lugar menos aqui. Você poderia estar aderindo a qualquer ideologia desse mundo, menos a redenção, a revelação de Deus em Cristo Jesus. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, menos adorando ao Senhor. Você poderia ter qualquer expectativa sobre o futuro, menos a esperança da vida eterna. Você poderia receber o amor de qualquer pessoa, mas menos sentir o amor concreto, real, manifesto na cruz do Calvário do Deus eterno. Portanto, saber disso deve levar você a parar, para refletir a profundidade da bênção que Paulo chama no versículo 3 do capítulo 1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Essas bênçãos que ele cita são as bênçãos que o próprio livro dá. O próprio livro diz as bênçãos. A bênção de ter sido escolhidos, a bênção de termos sido alvo do operar do Espírito, da justificação de Cristo que operou por nós na cruz, de sermos achegados, aproximados à igreja de Deus, nós que estávamos fora por sermos gentios e não judeus, e assim todas as bênçãos que ele vai falando, que estão no próprio livro, são chamadas de bênçãos espirituais. Você quer o que mais? E nada veio de você, nada, você não deu nada. Como Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 11, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Essa é a conclusão de Paulo, depois de ter revelado a nós todo o evangelho destrinchado desde o princípio. Agora, na carta aos Efésios, de outra forma, ele fala à igreja sobre sua natureza. Qual a sua reação a isso? Qual a sua reação? A igreja é dele, pertence a ele, é obra dele e deve viver para ele. Qual a sua reação diante disso? Então, no capítulo 4, depois de ele nos falar sobre a graça de Deus, a natureza da igreja, a obra de Deus pela igreja, de tudo que diz respeito à redenção dada à igreja, ele chama os irmãos para implicações práticas. Implicações práticas da obra de Cristo pela igreja, da natureza da igreja. Implicações práticas. Observe que ele começa apelando: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Ele não precisava dizer que estava preso. Ele poderia só dizer assim: meus irmãos, andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Todavia, conhecendo que aqueles irmãos precisavam realmente acordar, despertar para esta obra, a dimensão desta obra e a beleza da natureza da igreja, ele tem que apelar. E ele diz: eu estou preso, para mostrar para eles que ele está permanecendo firme, preservando, perseverando, apesar das condições que eles não estavam passando. Se você acha ruim os problemas de sua vida, agora imagina este homem que nos conta, na sua carta aos Coríntios,
todo um sofrimento que ele tinha vivenciado até aquele período, até aquele momento. Toda a sua angústia, porque ele foi açoitado. E foi açoitado não poucas vezes, mas 5 vezes, recebendo 39 açoites em cada uma dessas vezes. Um homem que teve que passar por lutas no caminho para ir plantar as igrejas, que naufragou, que foi preso mais de uma vez, e ele está firme, ele não desistiu. Quantas pessoas desistem da caminhada cristã simplesmente porque adoeceram, estão com problema financeiro, tiveram problemas dentro da igreja local e elas simplesmente abandonam. Essas pessoas, no dia da volta de Jesus, serão julgadas pelo apóstolo Paulo. Paulo será testemunha contra elas. Por quê? Porque Paulo permaneceu firme até o fim, apesar de todo o sofrimento que passou. E elas, por causa de ninharia, tantas vezes, por besteira, abandonaram. Por quê? Porque eram fracas, porque não entendiam a completude da obra divina, porque não estavam realmente apegadas ao que Cristo fez. E você? Você já entendeu a dimensão dessa obra? O que está em jogo é a eternidade. O que está em jogo não é se você vai se dar bem ou não nessa vida. Pessoas, durante o período da patrística, coincide exatamente com esse período, os mártires, deram a sua vida por Cristo. Deram sua vida por Cristo. Vocês acham que elas deram a vida por Cristo por quê? Para aparecer? Para se fazer de grandes vultos, boazinhas? Não! Elas sofreram, foram devoradas por leões, foram estranguladas, foram queimadas vivas, foram decapitadas, foi feito de tudo com elas, as coisas mais terríveis que você pode imaginar. Foi feito com pessoas que não faziam mal a ninguém, não eram soldados, guerreiros, não eram pessoas poderosas e fortes, não eram um Nimrod ou um Aquiles, não eram pessoas que tiveram nome na história, eram pessoas simples e comuns, tantas dessas, mulheres delicadas, e não abriram mão da fé, mesmo ameaçadas a todo tipo de tortura. E hoje em dia, por nada, as pessoas abandonam, mostrando quão medíocre é a nossa geração. Você não pode apertar um pouquinho o cristão de nossos dias, que ele já começa a desistir. Ele é incapaz de lutar, de sofrer, de passar por angústias, porque ensinaram que o cristão tem que ter vida vitoriosa. Como uma igreja incapaz de perseverar nas lutas da vida, ou no vale da sombra da morte, conseguiria suportar os mais ferozes ataques de Satanás, que por este mundo ameaça a igreja. Como uma igreja tão fragilizada, tão feminilizada, tão frágil no seu dia a dia, pode suportar as mais duras ameaças deste mundo que Satanás usa contra a igreja? Nunca ela suportaria a época dos mártires do jeito que ela está. Não suportaria. Porque ela está fragilizada demais. Demais. Para fortalecer a igreja, é preciso colocá-la na presença do Senhor. Própria carta de Paulo aos Efésios, nós não lemos essa parte, capítulo 6, versículo 10, nos diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Um período em que as pessoas estão cheias de mimimi, e Satanás continua lutando contra a igreja. Um período em que a igreja está tão fragilizada, mas Satanás continua lutando contra ela. Pode ter mudado estratégias, pode agir de formas diferentes, mas ele não deixou de ser nosso inimigo. Ele não deixou de atacar a igreja. Ele não deixou seu propósito de destruí-la. Continua sendo o mesmo, destruí-la. Mas uma igreja cheia de mimimi é incapaz de resistir a Satanás. E Paulo então traz os irmãos para a maturidade, para a consciência, para que eles estivessem prontos para resistir realmente. E nós não vamos ver, obviamente, o capítulo 4 e 5 todo, nós vamos fazer isso aos poucos. Enquanto isso, nós vamos lendo eles para reforçar na nossa mente. Mas os primeiros 6 versículos nós queremos ver, em que Paulo diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Vocês viram que vocês são igreja. Ele, como disse, capítulo 1, 2 e 3 nos falam disso. E ele se refere mais especificamente aos gentios. Por isso o capítulo 3 fala de como Deus trouxe os gentios para fazer parte dessa igreja. Ou seja, eles não são menores do que os judeus, não são inferiores aos judeus, ainda que os judeus tenham uma certa glória. A glória dos judeus é que Deus escolheu eles para que eles fossem os portadores de toda a revelação divina. E em capítulo 9 de Romanos, versículo 4 e 5, ele fala sobre os israelitas. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Ou seja, tudo que nós temos como palavra de Deus do Antigo Testamento foi dada aos judeus. E até o Novo Testamento, em certa medida, podemos atribuir como uma palavra que foi dada aos judeus como um privilégio. Por quê? Porque do Novo Testamento, apenas um homem não é judeu. Apenas um homem de todo o Novo Testamento não é judeu, que é o Lucas. Apenas um. Todos os outros são judeus. Portanto, a eles foi dada a glória de serem os portadores da revelação, aqueles que deveriam guardar, e claro, aqueles que receberam e que deveriam transmitir. Mas, além disso, mais nada. Porque os gentios foram enxertados para desfrutar de todas as bênçãos semelhante a eles. E então, ele diz: agora que vocês sabem que vocês são igreja igual a eles, vocês fazem parte, desfrutam dos mesmos benefícios, as bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então, andem de modo digno da vocação, do chamamento. Deus chamou vocês, Deus trouxe vocês. Onde é que você estava? Eu não sei quando você se converteu. Há 1, 2, 3, 10, 15, 20 anos atrás, eu não sei quanto tempo você se converteu, mas onde é que você estava? Eu lembro onde é que eu estava. E você estava onde? E Deus chamou, Deus tirou você daquele rumo, da perdição, do caminhar ao inferno, de uma vida alheia à realidade, de uma vida completamente alheia a Deus. E Deus chamou, e Ele diz assim: agora viva para o Senhor, viva de forma digna para o Senhor. Ele te chamou, Ele te fez tudo por você, porque a redenção, ela vem de Deus, é dada a nós para a glória de Deus. Então, agora, vivam para Ele. A gratidão, ela se expressa numa dedicação da vida. Uma pessoa que é realmente, profundamente grata a outra, ela se sente num dever de estar sendo bênção para aquela pessoa.
pessoa. É assim que funciona. Eu já citei isso algumas vezes. Para mim foi um exemplo que mais marcou. Quando no filme O Conde de Monte Cristo, um dos personagens é livrado da morte e se sente numa dívida de gratidão pelo personagem principal. É muito marcante a forma como ele trata o personagem principal. Ele não é escravo, mas se faz. Ele não está preso, mas ele se coloca nessa situação. É muito marcante a expressão de gratidão dele para com o personagem principal. Ele poderia ter ido embora, ele poderia ter feito alguma coisa para pagar a sua dívida e logo ter seguido o seu caminho, mas ele não faz isso. Ele se sente na obrigação, uma vez que ele foi poupado, a vida. Ou seja, ele poderia estar morto. Então, toda a sua vida ele sente como uma dívida que deveria ser dada a ele, pagada a ele. Nós somos livrados da morte eterna. Nós somos livrados do inferno. Nós somos livrados da condenação. Fomos livrados do dia do juízo, em que Deus mostraria para nós todos os nossos pecados por pensamentos, palavras, atitudes, omissões, sentimentos, todos os nossos pecados expostos diante de nós. Nós não suportaríamos nem mesmo ver esses pecados expostos diante de nós. E a nossa condenação seria por causa deles. E então sofreríamos eternamente por causa desses pecados. E Deus nos livrou daquele dia. Naquele dia não serão expostos os nossos pecados, mas será exposta a justiça de Jesus. Porque o escrito de dívida foi rasgado. Paulo fala isso em Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ele cancelou nossa dívida, para que naquele dia a justiça de Cristo seja a única a ser lida em nossas vidas. Você não percebe a dimensão disso para ser eternamente grato? Equivocadamente, algumas pessoas interpretam que na eternidade nós vamos esquecer de tudo o que passamos aqui. Entendo que isso é um absurdo por duas razões. A primeira razão é que nossas memórias têm a ver com a nossa identidade. Imagina você chegar na eternidade e não saber quem você é, porque suas memórias foram apagadas. A segunda questão é que apagar a memória de tudo que nós passamos na eternidade seria diminuir a dimensão de nossa gratidão. Porque eu sei o quanto eu devo gratidão a Ele por tudo que eu fui e Ele fez em mim. O perdão, a graça, a misericórdia são superdimensionados por causa da dimensão dos nossos pecados. A graça superabundou onde abundou o pecado. Então, esquecer o que eu fui significa reduzir a gratidão. Afinal das contas, era o que estava acontecendo com os fariseus no dia de Jesus. Eles não se achavam tão pecadores assim. Não é que eles diziam que não eram pecadores. Ah, não, eu nunca pequei não, então eu não preciso de salvação. É lógico que não. Todo judeu sabia que pecava. Seria um absurdo, porque a própria Escritura fala do ser humano como pecador. Mas eles não se achavam tão pecadores assim. Eles eram bonzinhos, eles erravam, mas não era tanto assim. Por isso não tinham gratidão. E Jesus conta isso quando ele entra na casa de um que convidou para jantar, para comer lá, e uma mulher da vida chega, prostra-se aos pés, e ali se verte em lágrimas, e ele fica escandalizado, porque Jesus deixa ela aos pés dele, vertendo lágrimas, esfregando com o cabelo os seus pés, e Jesus conta a parábola. Quem é que vai
se sentir mais grato? Quem é que vai amar mais? O que é pouco ou o que é muito perdoado? Uma pessoa que acha que não tem tanto pecado, ela também acha que não precisa ser tão grata assim. Mas uma pessoa que conhece a sua miséria profundamente, como Davi, no Salmo 51, ela terá no seu coração uma gratidão eterna que cresce em fervor, porque ela está ciente da dimensão do perdão recebido. Saber quem você é ajuda a fazer você ser grato como deve ser. Portanto, na eternidade nós não vamos esquecer de nada, só não vamos ficar recorrendo a lembranças ruins, porque elas já não nos pertencem mais, mas nós saberemos muito bem quem somos. E saber quem nós somos deve fazer sermos gratos. Você é grato o suficiente? Você realmente é grato? Senhor, eu já sei tudo que o Senhor fez por mim, isso basta. Eu preciso do Senhor ainda. Eu preciso do Senhor, pão de cada dia. O Pai Nosso nos diz, eu preciso do pão de cada dia, eu preciso do livramento, eu preciso do teu cuidado divino, tudo, Senhor, eu preciso de ti o tempo todo. Mas, realmente, eu sei que a tua graça basta, ela é suficiente, ela já é a maior bênção que nós recebemos. A gratidão no coração por causa disso. E o versículo 1, Paulo está chamando a igreja a ser uma igreja que expresse essa gratidão pelo conhecimento do que é o Evangelho, em toda a sua dimensão, que ele mencionou um pouco antes, a fim de poderdes compreender com todos os santos, veja, uma igreja única, que mais à frente ele vai nos falar, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. A dimensão desta obra. Você entende a dimensão dela? Ou você acha que está apenas dentro de uma entidade religiosa? Que infelizmente, conversando sempre com irmãos que vêm de outros lugares, outros lugares religiosos, sempre termina no mesmo problema. São lugares ativistas, onde tem atividade todos os dias, e as pessoas passam a ter uma consciência de que estar nesses lugares, tendo culto todos os dias, programações todos os dias, seja lá o que for todos os dias, uma vez que se chamam de igreja, eles têm a sensação de que ali eles são salvos e seguros. Por quê? Porque eles todos os dias estão lá, ainda que a vida esteja completamente perdida e não conheçam praticamente nada do Evangelho, não conheçam praticamente nada, até porque não é ensinado. Uma falsa segurança, a segurança porque está em ativismo. Não é isso que Paulo está falando. É compreender a dimensão da obra da redenção. É compreender a dimensão da obra que o Pai planejou, que Cristo executou, que o Espírito aplicou em nossas vidas. É entender a dimensão do amor de Deus por nós. É isso. Tanto que um dos versículos do capítulo 4, ele diz, versículo 32... Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E ele recorre à mesma ideia da parábola do credor incompassivo. Você já olhou o quanto Deus perdoou os seus pecados? Você se acha bonzinho mesmo? Você quer que Deus mostre para você a sua miséria? Você quer mesmo? Porque se Deus mostrar a sua miséria, você terá todos os dias da sua vida a vergonha de si mesmo. E o credor incompassivo, a parábola nos mostra exatamente isso. Ele perdoou muito. Então agora esteja disposto a perdoar aqueles que lhe ofendem você. Paulo usa a mesma ideia que está na parábola em Efésios capítulo 4. Portanto, meus amados, vivam para Ele. A igreja é dele, que a salvação foi feita por ele, porque a obra veio toda dele. Então vivam para ele. Esse é o chamado de Paulo, um prisioneiro por amor do Senhor Jesus. Vivam para ele. Não é para outro, nem é para mim. Não fazemos discípulos para nós mesmos, como nenhum pastor deveria fazer, como nenhum líder deveria fazer. É dele. Somos apenas instrumentos dele.
que veremos mais adiante, ainda no capítulo 4. Mas é tudo para Ele. E quando estamos vivendo para Ele, aí sim, estaremos também vivendo uns para os outros. O cristianismo perdeu a sua beleza, porque as pessoas não estão vivendo para Ele, estão vivendo para qualquer outro, menos para Ele. Ele já não é a razão que nos une, Ele é apenas uma ideia vaga para muita gente. Ele já não é a razão concreta que nos une, Ele não é a causa da nossa salvação. Pessoas se sentem seguras porque estão dentro de uma igreja local, e não porque Cristo nos salvou. Então Ele deixou de ser o elo que nos liga, a razão da nossa vida cristã. Ele deixou de ser o fundamento da igreja. Então as pessoas se perderam em suas ideias, e cada um que se acha melhor nelas. Enquanto Cristo não for a única razão e propósito da igreja, a igreja estará perdida, como nós lemos em Juízes, capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto.